Agora vou mostrar um vídeo de como produzir vinho artesanal, do início até o término, quando se engarrafa o vinho. Primeiro passo para a fabricação do vinho, nós vamos precisar de uma peneira, de um tambor e... Segundo passo para a fabricação do vinho, nós vamos amassar a uva. Coloca-se a uva na peneira e amassa toda a uva. De forma que todo o líquido escorra pela peneira até o balde. Amassando bem para aproveitar Outro detalhe importante é não colocar no mosto os cachos da uva. Eles têm que ser retirados. Espreme-se para tirar o caldo. E agora procede dessa forma até acabar de espremer toda a uva. Bom, depois de amassada toda a uva vai para esse balde e nós vamos acrescentar o açúcar ao mosto, onde ele vai ficar 5 dias fermentando. A quantidade de açúcar é pouca, somente para ajudar na fermentação. Mistura bem o açúcar. E ele vai ficar aqui durante 5 dias fermentando, para depois a gente fazer a primeira passada. Bom, já passamos 24 horas do amassamento da uva. E como vocês podem ver, o processo de fermentação já iniciou-se. Por quê? Porque a casca da uva subiu para cima como se fosse um panetone gigante. Aí, com o auxílio de uma ferramenta de madeira, nós vamos misturar a casca ao líquido novamente. Esse procedimento tem que ser feito de 1 a 2 vezes ao dia, no mínimo durante 3 dias, dentro dos 5 dias que vamos deixar o vinho. Esse procedimento é importante para que ocorra uma fermentação por igual do mosto, e serve também para que a casca da uva ela desprenda toda a sua tinta, o que vai dar a cor característica do vinho. Portanto, 1 vez a 2 vezes ao dia nós vamos repetir esse procedimento. Em seguida, vamos deixar novamente o líquido fermentar. Amanhã, novamente, repete essa operação. O segredo é que 2 dias antes de retirar o vinho daqui, nós não fazemos esse tipo de procedimento. É necessário que a casca esteja totalmente para cima, para que o líquido possa escorrer normalmente pela torneira de liberação do vinho. Bom, hoje já completaram os 5 dias do vinho no bagaço, no mosto. Então agora nós vamos fazer a retirada do vinho. Pega-se uma peneira e é só abrir a torneira. O vinho vai escorrer pela torneira até o balde. Dessa forma aqui. Se caso entupir, usa-se uma varetinha para às vezes a semente da uva entope a torneira. Esse procedimento é feito até a retirada de todo o vinho. E aqui na parte de cima, o bagaço vai descendo conforme o vinho vai se escorrendo pelo balde. Pronto. Com o auxílio de uma mangueira, a gente vai puxar o vinho do balde já para o garrafão, onde ele vai permanecer 40 dias fermentando. Ele ficará 40 dias ali no garrafão, em processo de fermentação.
Terminado a passagem do vinho do latão para o garrafão, agora nós vamos colocar a rolha, onde o vinho vai permanecer por 40 dias fermentando. Prepara-se uma rolha dessa forma com um canudinho. Ela é colocada no garrafão dessa forma aqui, que não entre o ar, somente saia o ar. Um potinho de vidro com uma quantidade pequena de água é colocado na boca da garrafa e o canudinho vai ficar aqui dentro. Dessa forma o vinho vai fermentar e o gás carbônico vai sair aqui em forma de bolhas. E a gente vai poder perceber o tempo de fermentação, quando que ele vai parar a fermentação. Da mesma forma o outro, uma rolha pequena. Se você não tiver um garrafão grande, pode utilizar um garrafão de 5 litros para fazer quantidades pequenas de vinho. Faz uma adaptação de borracha, coloca a água e o canudinho dentro da água. Como vocês podem ver, hoje já é o primeiro dia em que o vinho está fermentando. Vocês podem perceber através da mangueira e da água o gás carbônico sendo liberado no pote de vidro através da água. E o vinho vai ficar aqui 40 dias até terminar esse processo de fermentação. Como vocês podem perceber também, no fundo do garrafão ocorre também o acúmulo da sujeira do vinho, o que será limpo através da sifonação, que será feito nesse percurso dos 40 dias e que nós vamos mostrar posteriormente aos senhores. Hoje nós estamos no 4º dia de fermentação do vinho. Como vocês podem ver, o processo de fermentação ele está tão intenso que o garrafão, a fermentação está jogando a sujeira toda para fora. Isso é normal durante a fermentação do vinho. O que nós devemos fazer? O procedimento a ser feito nesse caso é simplesmente fazer a limpeza do vidro e da rolha. Você vai colocar ela numa vasilha, vai fazer a limpeza, vai retirar o vidro com a sujeira, vai proceder uma limpeza no garrafão com uma escova comum. Quem você não tiver uma escova, pode ser uma escova de dente comum. Vai ser feita a limpeza e a retirada de toda essa sujeira. E depois de limpo a rolha e o vidrinho, coloca-se ela novamente com uma quantidade de água de novo e deixa fermentando. Cada vez que isso acontecer, é só você vir e proceder à limpeza do vidrinho e da rolha. Aqui nós já temos os vidrinhos e a borrachinha. Depois de feita a limpeza, procede-se da mesma forma. Volta o canudo, a mangueira e os vidrinhos com água. E caso suje novamente, procede-se da mesma coisa. Limpa-se e torna a colocar novamente a rolha. Já se passaram aproximadamente 40 dias da fermentação. E hoje nós vamos fazer a primeira passada do vinho. Para isso vamos utilizar uma peneira, uma mangueira e um balde. O processo é simples. Com o auxílio de uma mangueira, você vai simplesmente puxar o líquido do garrafão, ele vai passar por uma peneira e já vai cair praticamente limpo no balde. E depois, a hora que terminar essa passada, nós vamos fazer a limpeza do garrafão. E o garrafão estando novamente limpo, nós voltamos o vinho de volta para o garrafão para terminar a fermentação. Bom, terminado a puxada do vinho, vocês vão perceber que a sujeira ela vai ficar toda no fundo do garrafão. Tem que tomar cuidado para que a hora que chegar nessa linha, a mangueira não puxe a sujeira. Por isso que é importante o uso da peneira no finalzinho da puxada do vinho. Agora nós vamos acrescentar o açúcar ao vinho já praticamente limpo. E a quantidade de açúcar vai depender do gosto da pessoa. Se a pessoa quiser um vinho doce, vai colocar mais açúcar.
Se a pessoa quiser um vinho médio, suave, médio açúcar e pouco açúcar, vai ficar um vinho seco. Como eu vou fazer um vinho mais seco, eu vou colocar um pouco só de açúcar, não muito açúcar. Açúcar usado é açúcar cristal. Aqui tem 2 kg, eu vou colocar aproximadamente 1,5 kg do açúcar, porque eu quero um vinho bem seco. Você coloca o açúcar, vai mexer. Depois de bem misturado, nós vamos fazer a limpeza e a lavagem do garrafão e o vinho volta para o garrafão para o término da fermentação. Bom, depois que a gente tirou todo o líquido do garrafão, efetuou a limpeza do garrafão, aí você também adoça o vinho a gosto, do jeito que você quer, vinho doce, vinho suave, vinho seco. Como eu vou fazer um vinho seco, eu coloquei não muito açúcar. Agora nós vamos voltar o vinho para o garrafão, onde ele vai permanecer por mais 30 dias fermentando. Nesse período, se você quiser, você pode colocar alguma especiaria para poder dar aroma ao vinho. E daqui 30 dias nós voltamos para o novo processo de filtragem. Bom pessoal, depois de ter feito a limpeza do vinho, nós retornamos o vinho até o garrafão, colocamos a rolha com a mangueirinha, os vidrinhos com água, e agora ele vai permanecer aqui aproximadamente 30 dias até terminar o processo de fermentação total do vinho. E mais para frente retornaremos com outras filmagens. Como vocês podem ver, já se passaram 30 dias da primeira passada do vinho. E hoje nós vamos fazer a segunda passada do vinho. Essa passada ela é feita da mesma forma que foi a anterior. O uso de uma mangueira, você vai puxar o vinho para o balde, vai fazer a lavagem do garrafão e depois volta o vinho novamente para terminar a fermentação. Como vocês percebem também, o vinho ainda está em processo de fermentação, pela espuma que está aqui, ó. E ele vai permanecer ainda mais 30 dias ou até que o processo de fermentação termine. Nesse momento já houve a decantação de toda a sujeira do vinho e o vinho vai sair um pouco mais limpo dessa vez do que a primeira vez. Então praticamente vai estar pronto. Nós só vamos depois aguardar o término da fermentação e depois engarrafar o vinho. Bom, agora nós estamos no processo final do vinho. Como vocês podem ver aqui, ó, o vinho não está mais fermentando e nós vamos fazer o engarrafamento do mesmo. E nós vamos utilizar as garrafas, já estão esterilizadas, limpas, e nós vamos colocar o vinho aí. Agora, depois que você coloca o vinho na garrafa, nós vamos fazer a lacração da rolha. A rolha, você compra a rolha em lojas especializadas, ela vem dessa forma. Aí é fervido com água, levemente fervida com água para que ela fique mole. Ela vai amolecer e vai ficar dessa forma aqui, bem molinha. Aí tem esse aparelho que eu mesmo construí, feito em casa, com cano de PVC. Ele é afunilado a ponta e aqui é mais largo. Você coloca a rolha aqui, coloca essa peça aqui feita de nylon, põe na boca da garrafa e está pronto o lacramento. Você colocar o vinho na garrafa, você simplesmente utiliza um funil e a mangueira e vai colocando o vinho aqui na garrafa até a altura correta do vinho. E depois é só colocar a rolha conforme nós fizemos já anteriormente.